Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Luiz Eduardo. Hoje, 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, uma data assumida e comemorada pela ONU desde 1992, quando tivemos um encontro aqui no Rio de Janeiro, a Eco 92, a Rio 92, e eu resolvi aproveitar então a data para dar a minha mensagem, fazer um comunicadozinho com você. É lamentável que um país como o nosso, que tenha 20% de toda o número de espécies vivas planetárias, né? Um quinto do que existe de vivo no mundo está no Brasil. E a maior parte das pessoas que aqui estão não tem a mínima noção disso. Isso se deve, obviamente, a alguns fatores, né? O desinteresse generalizado, os tempos modernos também, né? Eu me lembro que quando criança, eu aprendi muito com meu avô, com meu pai, e eu andava descalço, corria na rua, né? Enfim, a gente saía para caçar, pescar, caçar no bom sentido aqui, né? Enfim, hoje em dia não se vê mais isso, as crianças não saem de casa, não têm contato com os animais. Aliás, os animais são tidos como asquerosos, perigosos, enfim, plantas muito de longe, é só para ver. Enfim, há um desinteresse generalizado sobre isso. E isso desvaloriza um pouco a nossa condição, né? Eu, como biólogo e como professor, não só interessado na natureza, mas particularmente como um profissional da natureza, eu vejo que isso é uma carência, a gente está perdendo cada vez mais. Meu tataravô conhecia mais a natureza do que o meu avô, que conhecia mais que meu pai, que conhece mais que eu, e eu certamente conheço mais que os meus filhos. E cada vez mais a gente se afasta daquilo que a gente tem de mais importante no país, que é a nossa natureza. Nós precisamos reverter esse quadro. E por conta disso, essa é uma data que a gente precisa falar muito, principalmente aqueles que, como eu, são amantes da natureza e vivem profissionalmente dela. A biologia e os biólogos, antes de tudo, são os defensores da nossa biodiversidade e que devem divulgar, falar, mostrar, chamar a atenção das pessoas para a realidade que nós temos à nossa volta, né? Nós estamos muito preocupados com coisas, mesmo naturais, né, que não têm nada a ver com a gente, né? Os nossos bichos não são interessantes. O coalho é bonitinho, o gambá é nojento. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa assim. Mas você nunca vai ter contato direto com o gambá ou com o koala. Mas talvez você tenha que ter com o gambá. E é melhor você conhecê-lo, saber da sua importância, saber que uma série de coisas que hoje acontecem, talvez não acontecesse se tivessem gambás vivendo mais naturalmente e se a relação homem-gambá fosse melhor, né? Eu estou usando o gambá porque é um bicho, como exemplo, porque ele é um bicho que é considerado desagradável da maioria das pessoas. Nós não temos a dimensão disso, nós não temos a dimensão de que a nossa biodiversidade pode trazer a cura de uma série de doenças, né? Que coisas que ainda não foram pesquisadas, né? Mas a gente não está nem aí, a gente só quer saber de fazer as coisas que vê os outros fazerem. Por outro lado, os outros lá fora, eles estão de olho no que a gente tem aqui, porque eles sabem dessa importância. Essa importância é tal que nós temos espécies nossas, né? Vejam, registradas em coisas, produtos desenvolvidos em outros países. E isso é legal, é um absurdo. Quer dizer, o nosso direito de posse sobre os nossos organismos estão na mão de outros às vezes. Por quê? Por causa do desleixo das autoridades, mas principalmente também pela falta de conhecimento das pessoas. Essa data é uma data importante. A biodiversidade brasileira, ela é importante. Aliás, ela é a mais importante coisa que esse país tem. E nós precisamos ter isso em mente.
e nos dedicar um pouco mais a cuidar e entender a nossa natureza. Bom, era esse o recado que eu queria dar, né? Esse vídeo eu vou colocar no YouTube mais tarde, na minha página lá. Quem quiser pode dar uma olhada melhor.